médicas, né? A nossa de bairro, né? E, evidentemente, nossa SOMERG representante federada junto à MB. Então, todos têm uma ótima vinda à nossa reunião e vou passar a palavra também ao doutor Benjamin para dar as suas boas-vindas. Obrigado a todos e tenhamos uma ótima noite. Daqui a pouco eu volto a falar com o doutor Lincoln. Obrigado. Ok, Rômulo, muito obrigado. Boa noite a todos, né? Boa noite, em especial, ao nosso presidente Lincoln, nosso amigo já de algum tempo, né? E que hoje vai falar como presidente da CONFEMEL, né? Que é a Confederação Médica Latino-Americana do Caribe, né? E o assunto hoje será, né, o papel do médico e da medicina na pandemia, né? E hoje, na realidade, o anfitrião é o Rômulo, né? O anfitrião é o Rômulo porque é uma reunião da SOMEI e a SOMERG se junta a essa reunião, né? Então, eu só quero dar as boas-vindas a todos e declarar a minha satisfação de estar aqui no meio de tantos amigos. Estou vendo aqui o doutor Silvio Provenzano, né? Estou vendo aqui o nosso aniversariante do dia, doutor Danilo, que faz aniversário hoje, está aqui embaixo, né? Então, parabéns ao Danilo também. Um grande abraço a todos. Ok, obrigado, Benjamin. Boa noite a todos. Doutor Lincoln, a palavra é sua. Né? E, em primeiro lugar, agradecer muito você ter aceito esse desafio, né? Para estar juntos aqui, você poder falar. E, evidentemente, que é um momento muito difícil, né, para todos nós, o que nós estamos enfrentando aí pela própria pandemia, né? Nós estamos aí, se pensarmos em janeiro de 2020, né, aqui no Brasil, e pensarmos hoje, nós estamos aí com 18 meses de evolução, é muito tempo para mudança de vida e comportamento como aconteceu, a mudança também da expectativa de vida, né, do brasileiro, que também diminuiu com essa pandemia, e é uma satisfação muito grande poder ouvi-lo, Lincoln, diante de todas as confusões que aconteceram e ainda acontecem na ciência da medicina, na parte como um todo. Então, é muito importante que a gente possa ter esse seu posicionamento e essa leitura ampla que você tem né, a Ibero, Latino, a parte do Caribe também, e principalmente como nosso eterno presidente da MB. Lincoln, muito bem-vindo, muito obrigado por participar dessa nossa reunião. Obrigado. Meu amigo Rômulo, parabéns aí pela SOMEI. Acho que o contexto enunciado aí é um contexto bastante triste, né, pela perda de vida. Nós, médicos, nós somos pela vida. E sim, enquanto seres humanos, a gente deslizou para um outro lado, as nossas instituições têm que funcionar, né? Então, é absolutamente lamentável, mas é lamentável a perda de vida. E não vai absolutamente ofuscar o brilho da SOMEI nesses 39 anos. Aí eu tenho aí a oportunidade de acompanhá-lo nesses últimos anos e tenho visto aí que a SOMEI realmente soma. Ela, a partir da ilha do governador, conjuntamente com o belíssimo trabalho feito pela diretoria da SOMERG, na pessoa do Benjamin, na pessoa do Ramon, na sua pessoa, pelo belíssimo trabalho feito pelo CREMERG, na pessoa aqui presente do ex-presidente Silvio Provenzano, que realmente mudou a cara da instituição. Nosso presidente Walter fez questão, né, de estar aqui, estar em missão, então é perfeitamente compreensível que ele não possa permanecer. Ao colega Danilo, eu gostaria de parabenizar, tá? E, ao fazê-lo, cumprimento todos os colegas da SOMEI e da SOMERG, tá? E eu tenho dito que a questão da presidência da MB, para mim, é uma coisa assim, um pouco paradigmática, porque foram-se as imensas responsabilidades, mas restaram, né, as imensas amizades. Essas não se foram, né? Esses irmãos com que a vida me presenteou. Então, é uma satisfação muito grande. Eu tenho realmente a agradecer muito à SOMEI, à SOMERG e a todos que estão presentes aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá, a respeito do que eu vou dizer aqui agora. Também é fundamental esclarecer que o tema é um tema bastante ambicioso para que a gente fale num tempo curto. Então, já comecei a me cuidar aqui do tempo, porque senão você começa a falar e aí não, toda vez não se perde.
E uma explicação rápida, a CONFEMEL é a Confederação Ibero-Latino-Americana de Entidades Médicas, ela compreende desde o Rio Grande até a Patagônia e também a Península Ibérica. E tem como membros associados o Vaticano e Israel, né? Ou seja, além de Portugal e Espanha, nós temos 2 membros associados, sendo que iniciou-se na época anterior à pandemia um processo de aproximação de França e Itália, por causa das raízes latinas comuns e pelo papel que a CONFEMEL desempenha, não só aqui no nosso continente, como também na Associação Médica Mundial. Nós compomos hoje o Comitê de Bioética da Unesco, nós participamos ativamente das reuniões e dos comitês. Por exemplo, essa semana participei de uma reunião do Comitê de Ética, em que está se discutindo aquilo que vai pautar os nossos códigos de ética nos próximos anos. Então, a CONFEMEL realmente ela tem atuado bastante nesses vários níveis, e realmente a ideia hoje aqui é ter uma visão que por si só já é também bastante grande, proporcional ao tamanho do nosso país, né? Então, a minha proposta hoje aqui foi dividir a minha fala em 3 subtópicos, né? Um contexto, porque a pandemia não chegou do nada, né? O Brasil não começou em 31 de dezembro de 2019, quando a pandemia foi batizada. Existia um contexto prévio, existiam algumas questões que são pré e pós-pandemia, e, finalmente, existe o estado pandêmico, né? O Romulo se referiu muito bem, são 19 meses, é um tempo longo, por outro lado, mas, por outro lado, bastante curto em relação a várias coisas, né? Se qualquer um de nós aqui, portador de CRM, em novembro, ou seja, há 20 meses atrás, né, 19 meses atrás, e essa público dizer, em alto e bom tom para a população em geral, que era fundamental que todos se vacinassem de uma vacina desenvolvida em menos de um ano, com uma tecnologia inteiramente nova, à base de RNA portador, provavelmente teríamos nossos registros cassados, provavelmente, inclusive, teria aí alguma avaliação psiquiátrica de estado de sanidade mental, porque essa pessoa seria considerada realmente completamente desequilibrada, e ninguém iria nem querer passar perto dessa tal vacina, que hoje nós estamos vendo aí, filas se formam, o que existe hoje é uma demanda enorme pela vacinação, e que, de fato, com o tempo, né, e aí não é questão de qualidade e seriedade, a qualidade eu acho que é a melhor possível, a seriedade das pessoas envolvidas também é bastante grande, mas é questão de tempo mesmo, é uma tecnologia nova e nós vamos gastar algum tempo para demonstrar que realmente ela funciona em grande escala. Uma vez demonstrado, teremos dado um passo gigantesco para tratar não só essa doença, como várias outras, ou seja, além de acelerar o futuro, a pandemia pode gerar novos patamares de relacionamento e até para a própria medicina. Então, a ideia é falar dessa forma. E aí, eu vou pedir para compartilhar a tela, por favor. Eu passei a apresentação prévia, então peço que compartilhem a tela. Isto, Leni, muito obrigado. Bom, coloca a tela cheia, Leni, fazendo favor. Pronto. E vocês estão me ouvindo bem, né? Especificamente o Romulo, que eu estou ouvindo aqui, tá bom, né? Então, muito bem, reitero, então, a SOMERGE, meus agradecimentos, e nós vamos falar, então, nessas 3 etapas sobre o papel da medicina e do médico na pandemia da Covid-19. Aproveito para saudar a nossa grande doutora Zelina, presidente da Associação Médica Fluminense, também diretora da SOMERGE, que acabou de ingressar. Zelina, boa noite, prazer enorme, tá? Vamos passar o próximo, então? Ops, aí, o próximo. Muito bem, eu inicio falando de um contexto pré-pandemia Covid-19, né? Um contexto que vimos de uma discussão específica a respeito da questão de Copa do Mundo, de construção de estádios. Então, está aí, né, o nosso caríssimo estádio Mário Filho e o estádio Magalhães Pinto, respectivamente Maracanã e Mineirão,
com uma aglomeração enorme, né, como era comuns até no passado recente nos jogos de futebol, tá? Só que a gente tem que lembrar, pode passar o próximo, que nessa época também existiam já outras aglomerações, né? Então, estão aí fotos de 2013, tá? Mostrando, né, os pronto-atendimentos absolutamente abarrotados, pacientes tratados em corredores, tá? Pode passar o próximo. Mostrando, então, tá vendo, que municípios de todo o Brasil, e são notícias propositalmente antigas, tá? Municípios de todo o Brasil sofrem há meses com falta de remédio, né? Então, o que a pandemia trouxe de novo, né? Que coisa impressionante, né? E, especificamente, o Sindicato dos Médicos do Ceará, vejam aí que são estatísticas de 2018 e 2019, que era o chamado corredorômetro das emergências. Eles faziam um recenseamento dos pacientes tratados nos corredores dos hospitais públicos de Fortaleza. E observem que de 2018, né, eu peguei, isso era de todos os meses, eu peguei aí meses aproximados, junho e julho, o número era bastante semelhante, né, em julho de 18, beirando 300 pacientes, e em julho de 19, 256. Portanto, a história da fila, a história das dificuldades, etc. e tal, não era absolutamente desconhecida, especialmente de cada um de nós que militamos nas nossas entidades médicas e éramos continuamente rotulados, ora de financistas, ora de corporativistas, né? Todo mundo vai se lembrar muito bem que o contexto da saúde brasileira, né, pré-pandemia, tá? Independente de qualquer viés partidário, eu tive cuidado de tirar todos os viés partidários, não era um contexto bom, pode passar o próximo. Justamente isso, já tive a oportunidade de apresentar numa reunião nossa, né? Justamente por causa disso aqui, ou seja, nós somos todos adultos, né? Então, Papai Noel não existe. O que existe é uma pizza de bolo, que é o que é arrecadado pelo nosso governo, tá? Então, o Orçamento Geral da União, também pré-pandemia, ele é de 2017, tá? No qual é até difícil ver o setor da saúde aí, porque ele é 4%, ele está pequenininho aí no meio, tá? E esse setor verde enorme aí o serviço da dívida, né? Ou seja, a imensa parte dos impostos arrecadados de cada um de nós, em todas as transações, imposto de renda, numa peça de roupa que você compra, num bem, qualquer coisa, somos todos pagadores de impostos, na realidade, para sustentar um Estado voraz, paquidérmico, e que não retorna um serviço de qualidade, né? Porque a gente tem cargas tributárias até maiores do que a brasileira, né? Os países nórdicos, por exemplo, os próprios Estados Unidos, porém, o retorno do confiscado à população sob a forma de impostos é retornado sob serviço de qualidade, sob bem-estar, né? E nós aqui, basicamente, sustentamos o setor financeiro. Eu até costumo dizer, paradigmaticamente, que é a escravidão do século XXI, porque nem a senzala e nem a comida lá, o angu, a feijoada clássica lá da senzala, tem mais, né? O atual senhor de escravos, nem comida para os escravos dele eles dão, porque trabalhar de graça para sustentar o sistema financeiro, teoricamente, é uma forma de escravidão. Então, entendam bem a minha crítica, obviamente não é isso que eu quero dizer, o setor financeiro ele é um gerador de empregos, mas existe um evidente desequilíbrio aqui e que precisa ser sanado, porque nós precisamos realmente, se queremos, né, e entendemos como uma coisa cidadã, um sistema universal que abre as portas para todos os 214 milhões de cidadãos brasileiros e que envelhecem muito rapidamente, temos que necessariamente fazer e arcar com um investimento adequado. E essa pizza aí mostra realmente a origem dos desequilíbrios. Não adianta a gente ficar tecendo considerações sem ter os pés na terra. Pode passar o próximo.
E dessa forma, né, nos nossos mais de 5 mil municípios, a gente impera ou imperava já antes da pandemia as condições inadequadas de atendimento, contratos precários dos médicos, né? Assim, um profissional que gasta, em média, 10 anos para chegar no mercado, a custos que se aproximam de R$1 milhão, contratos completamente precários. Aquilo que nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui, o SUS era para municipalizar as ações, posto que o cidadão vive no município e é o município que tem a maior característica, a maior capacidade de entender as necessidades do cidadão. Mas, na realidade, o SUS acabou prefeiturizado, ele fica ao bel prazer da tendência política daquele momento. Então, quando muda prefeito, quando muda secretário de saúde, acabam levando a troca de médicos. E a gente ainda tem uma coisa extremamente peculiar, que quando o médico é muito bom, o próprio prefeito se encarrega de fazê-lo desistir e mandá-lo embora, porque vê nele um possível concorrente, e que, de fato, acaba acontecendo pelas distorções do sistema. Então, enquanto a gente não considerar a saúde política de Estado, e nós conjuntamente temos que fazer isso, nós temos que amadurecer as nossas relações sociais, a saúde brasileira vai continuar esse disco arranhado, né, como era em 2013, como era em 2003. Não tem novidade nenhuma. Pode passar o próximo. Muito bem, uma outra questão que precede a pandemia, que também já é do conhecimento de todos, é a questão da formação médica, né? Ou seja, de 2003 a 2020 foram abertas 200 escolas médicas. Eu já tive a oportunidade de afirmar aqui, eu mantenho a minha afirmação, apesar de eu não ter como respaldá-la formalmente, mas possivelmente é o mesmo número de escolas médicas abertas no mundo no mesmo período, porque foi uma coisa assim absurda e, obviamente, você não consegue formar mestres, doutores, da formação de andragogia, e temos aqui hoje, conjuntamente, aqui, vários professores que sabem muito melhor do que eu o que eu estou dizendo. Então, a questão de laboratórios, de cadáveres, de instituições de ensino, que são completamente desequilibradas. Nós temos 75 instituições dedicadas especificamente ao ensino, e em julho de 2020 eram 343 escolas autorizadas, né? Então, cerca de 35 mil vagas ano. Uma formação de médicos gigantesca, um contingente que hoje já se aproxima dos 550 mil médicos, mais médicos do que profissionais de enfermagem de nível superior, um outro evidente desequilíbrio, né, acho que inédito no mundo. São 2,5 milhões de registros no COFEM, porém, são menos de 500 mil de enfermeiros de nível superior. Os restantes 2 milhões são de técnicos e auxiliares de enfermagem, e nós já somos 550 mil médicos, e a escala avança muito rapidamente. Pode passar o próximo. A estratégia mudou, né? Então, a partir de 2013, pré-pandemia, o MEC, o Ministério da Saúde, um estímulo à demanda, uma fragilização das condições, os pré-requisitos, uma fiscalização ineficiente, e a narrativa seria criar escolas médicas em locais onde faltam médicos para suprir carência de médicos. E aí está aí o exemplo, a cidade de Matipó, lá no Nordeste Mineiro, próximo a Teófilo Otoni, tá? Que não tem nem hospital, tem 15 mil, 16 mil habitantes, não tem hospital e tem uma faculdade de medicina funcionando lá. Sob quais condições é que não resta saber, e que tipo de egresso vai ser possível, qual que é a qualidade dos professores, quem se sujeitaria a trabalhar nessas condições. Pode passar o próximo. Obviamente, alguém está ganhando bastante com isso, né? Os donos de escolas abertas, com mensalidades altíssimas, grande parte disso financiado pelos FIES, então mais uma transferência público-privada de grande vulto, tá? Político, com dividendos eleitorais, estudantes com baixa capacidade, que acabam ingressando, pagando caro, cidades pequenas. Aí sim, uma escola de medicina, ela gera muitos empregos indiretos. Então, para a cidade pequena, realmente impulsiona muito a economia, porque você tem lá um número grande de pessoas que passa a se alimentar, que precisa de roupa lavada, que precisa morar, que precisa transitar ali, ou seja, melhora a rede de comércio, você cria aí uma rede enorme de pessoas trabalhando, dando manutenção nas instalações da Escola de Medicina. Pode passar o próximo. O que nos levou, então, né, enquanto Associação Médica Brasileira,
a entrar com um processo de discussão e aprovação sobre a necessidade do exame de proficiência em medicina, e com uma característica de proteção, né? Ou seja, de proteção a cada um de nós, enquanto pacientes em potencial, né? Cada um de nós aqui sempre fala assim, mas eu tenho meia cobertura. Então, você sai na rua, dá azar, cai, baixa a cabeça, desacordado, vai ser levado para um pronto atendimento, e se a pessoa eventualmente não tiver um mínimo de preparo, meu amigo, até se você acordar, né, você vai chegar naquela piada, né? Doutor, sua barba é tão bonita. Eu falo, não sou doutor, eu sou São Pedro, né? Então, é a piadinha, mas a gente ri de nervoso. Então, realmente, é proteção nossa, enquanto profissionais, né, enquanto médicos, porque a gente não quer ver a nossa profissão aviltada, a nossa profissão ela é embasada na confiança que os nossos pacientes têm em cada um de nós. E, finalmente, a proteção do egresso, porque devem existir formas mais rápidas de você sofrer um processo ético, profissional e criminal. Mas, realmente, a mais complexa, a mais longa e a mais cara é você cursar uma escola de medicina. E você, ao cursar uma escola de medicina ruim, né, os que são conselheiros, né, do CREMESH aqui, assim como aqui em Minas, explodiram os processos éticos profissionais e criminais contra profissionais ainda no seu primeiro ano de formação. Essas pessoas vão levar isso ao longo das suas vidas. Então, é desastroso. Ou seja, o exame de proficiência ele visa a proteção de todos os envolvidos. Pode passar o próximo. Muito bem. E a outra questão foi a moratória, muito combatida, de certa forma descaracterizada por algumas portarias do MEC, mas vigente, tá? Isso foi um acordo feito com a Presidência da República e que está mantido até hoje. Ou seja, a situação, isso também é pré-pandemia, a situação poderia ser muito pior ao longo da pandemia, porque poderíamos estar aí abrindo a porteira aí de colocar a escola à torta e à direito, Deus sabe como. Pode passar o próximo. Muito bem, só que nós temos ainda também um outro problema prévio, que é a questão além das fronteiras, notadamente Bolívia, Paraguai e Argentina, onde existem um volume, nessa época estimado de cerca de 60 mil brasileiros, hoje já passa de 100 mil, que foram estudar nessas escolas. Muitas são dos mesmos donos de escolas brasileiras. É um nível que não tem controle pelos governos locais. Pode passar o próximo. E isso nos levou, enquanto Confemel, a fazer jornadas com os colegas da Bolívia em dezembro de 19, janeiro de 20, e também está com, naquele momento, o futuro ministro, mas atual ministro da Saúde do Uruguai, que é o Roberto, está me fugindo o sobrenome dele, mas a gente teve para discutir exatamente os riscos desse tipo de formação para todos os países envolvidos. E, especificamente, a questão do Paraguai é mais grave ainda, porque parece que as escolas são usadas como lavagem de dinheiro do narcotráfico. Então, quem tentou mexer lá, tem uma história de um repórter que foi, inclusive, assassinado. Ou seja, vejam, senhores, a gravidade. Os médicos hoje estão pressionando o Círculo Paraguaio. A doutora Glória Mesa, que é a presidente do Círculo, ela está muito pressionada, porque eles não têm licença para atuar no próprio Paraguai. E essas pessoas querem vir para o Brasil de todas as formas. E saiu, inclusive, a notícia recentemente de que essas organizações criminosas, como lá não tem controle nenhum, e pelo contrário, o dia que não tiver gente, arruma um ônibus, enche de gente, coloca lá a guisa de uma sala de aula, eles estariam mandando membros das quadrilhas para fazer o controle dos negócios no Paraguai e serem estudantes de medicina, né? Ou seja, mantido o status quo, nos próximos congressos a gente vai ter que ir de colete à prova de bala. Desculpem a ironia e a brincadeira, mas realmente é assustador. Pode passar o próximo. E aí entrou também, em 2019, a MP 890, que é a questão do mercado bilionário em que se transformou a revalidação dos diplomas. Essas pessoas estão dispostas a pagar entre 100 e 150 mil para, através de cursos, sem nenhum tipo de avaliação, apenas pagando, fazendo estágio, etc. e tal, elas terem os seus diplomas revalidados. Essa MP 890 era a MP do médico pelo Brasil, na realidade ela ficou com uma MP do Revalida, foi uma briga monumental, está aí as mobilizações dos colegas, as reuniões com parlamentares. Pode passar o próximo. A emenda foi efetivamente aprovada,
tá? Foi um dia de luto da medicina, fim do Revalida, etc. e tal. Porém, graças à gestão junto à presidência da República, foi vetado, pode passar o próximo, e graças às denúncias que a MB fez, aquela Operação Vagatomia, que acabou levando a prisão de dirigentes de escola interior paulista, o veto foi mantido por 4 votos. Né? Então, o pessoal está fazendo o V ali, mas não é o V de vitória, porque 2 e 2 são 4. Por 4 votos, o veto foi mantido e a gente conseguiu manter fora o Revalida Light, porque senão a situação seria ainda muito pior. Pode passar o próximo. Várias reuniões, obviamente, tá? E eu tenho frisado esse ponto aí, porque o nosso entendimento é que a via do parlamento ela é fundamental para que a gente possa avançar nos nossos projetos, ver os nossos projetos concretizados e, sobretudo, nos defendermos. Porque pode passar o próximo. Pode passar o próximo, por favor. Porque existe uma questão que eu vou tocar nela mais adiante, da questão das invasões profissionais. Então, a gente realmente está muito refém de uma situação muito, muito adversa. Aqui é apenas para dizer da necessidade, então, né, que a gente tem que ter foco na formação médica, que o médico mal formado vai atender uma população carente, que escolas ruins formam médicos ruins, que precisam ser fiscalizados e punidos. Isso é terrível, a gente sabe por antemão. Então, por que deixar isso acontecer? Né? Que esses egressos sem proficiência, independente de formados em escolas brasileiras ou escolas no exterior, eles não têm condição de atuar como médico. Às custas de uma liminar, isso ocorreu num hospital para atender refugiado venezuelano em Roraima e parou quando teve uma amputação de braço por punção feita de forma inadequada. Puncionaram a artéria e injetaram medicamento. Fora as outras coisas. Essa foi a mais grave. Tá? E a maior vítima desse processo todo, obviamente, é a população, que somos nós. Né? Não vamos colocar que a população está lá fora dessa nossa reunião, não. Somos nós mesmos. Então, nós temos que realmente que nos defendermos e brigar para termos bons médicos. Pode passar o próximo, por favor? E aí eu chego na segunda parte, que são os contextos de transição. Tá? Os contextos de transição são basicamente, que a gente já vinha discutindo, a carreira médica de Estado, a telemedicina, que era uma discussão grande em 2019, e a questão da invasão profissional, que eu referi claramente a ela. Né? É muito curioso, porque isso aí são imagens do Carnaval 2020, tão perto e tão longe, né? E vejam que o Corona participou do Carnaval 2020, né? Só que ele participou de outra forma também. Eu tive curiosidade e tive a informação na Secretaria de Turismo aí da cidade do Rio de Janeiro que o Carnaval de 2020 vieram 750 mil estrangeiros. É uma fonte de renda, é fonte de emprego, é tradição, é bonito, tem tudo. Só que, em tempos de pandemia, né, o resultado estão aí para todos verem. Então, vamos falar um pouco da carreira médica de Estado, um pouco de telemedicina, um pouco da invasão profissional. Pode passar o próximo. Existem 2 projetos, tá? A PEC 454, de 2009, ou seja, ela vai fazer 11 anos e provavelmente vai acabar fazendo maioridade. Tá? Ela está em tramitação na Câmara dos Deputados, deitada em berço esplêndido, já aprovada na CCJ, comissão especial, pronta para votar em plenário. Quando tivermos força política suficiente, a gente pode conseguir levar isso a cabo. Tá? Da mesma forma, pode passar o próximo. Existe também uma proposta de emenda à Constituição, aí ela já recebe o número 140, ela está no Senado. A consulta pública mostrou 81% de aprovação, e ela também está pronta, ela lá tramita nas comissões, mas tramita lentamente. É importante dizer que nas eleições de 2018, foi apresentado, fruto do 13º Enem, ou seja, do Encontro Nacional das Entidades Médicas, a proposta da criação de carreira de Estado para todos os
candidatos ao governo da República. E apenas um deles colocou como ponto, tá, do seu programa de governo, que foi o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, isso realmente é algo que a gente pode cobrar dele especificamente, porque foi colocado no programa dele. Então, eu também acho importante deixar bem registrado aqui, sem nenhum viés de propaganda, porque os demais não aceitaram, e ele aceitou e acabou eleito. Pode passar o próximo. O que fez com que, logo que houve a posse, e vejam que na época ainda era o nosso caríssimo doutor Carlos Vital, presidente do CFM, doutor Jorge Dars era presidente da FENAM, nós tivemos lá com o então ministro Luiz Henrique Mandetta, logo no alvorecer do seu mandato como ministro, entregando uma proposta conjunta de estruturação da carreira médica de Estado, né? Então, nas palavras do próprio ministro, ela será utilizada como diretriz de formação final da carreira. Pode passar o próximo. E, na sequência, a gente fez reuniões, né, na Secretaria de Gestão de Trabalho e Ensino, tá? Levamos a secretária, que é a secretária até hoje, a doutora Mayra Pinheiro, para a reunião do Conselho Deliberativo, realizada lá no Rio Grande do Sul, justamente porque nós começamos a trabalhar bastante nessa questão da formatação da carreira médica de Estado. É algo que, para vários municípios do município de fronteira, regiões distantes do país, se não tiver maneira de você fixar, a semelhança do que faz as Forças Armadas, você não vai conseguir ter médico lá, em hipótese nenhuma, ou por falta de estrutura, falta de estímulo. E tal. Daí a importância da carreira, inclusive a importância do colega, especialmente jovem, saber que ele tem o dia de chegar e o dia que ele pode ir embora, né? Muitos desses municípios a gente compara com plataformas de petróleo. As pessoas aceitam trabalhar 300, 400 quilômetros mar adentro, porque elas têm horário de chegada, horário de saída, descanso remunerado, têm a certeza do seu pagamento, têm as suas férias, né? E têm as condições de trabalho e segurança no local. Eu digo, se você deixar uma pessoa lá na plataforma de petróleo 1 ano e voltar, se ela não tiver pulado na água e tentado voltar a nado, se ela conseguir entrar num helicóptero e sair dali, você nunca mais leva essa pessoa para uma plataforma de petróleo. E o problema é esse, você tem municípios remotos no Amazonas, no Pará, que a comparação é essa mesmo. E colocam as pessoas lá sem nenhuma perspectiva, sem condição de trabalho, sendo ameaçada. Ou seja, quando essa pessoa consegue um meio de sair de lá, ela não volta. Então, sem a devida estruturação, não há o que se falar em assistência médica no país inteiro. Pode passar o próximo. Se nós não temos a carreira médica, nós temos algo que é o Programa Médico pelo Brasil. Ele é um pouco mais avançado em relação aos mais médicos, concurso, deve acontecer no segundo semestre. Houveram várias interferências políticas na formação do comitê gestor desse programa. Eu conversei hoje com a doutora Mayra Pinheiro, mais cedo, porque eu queria falar sobre o atual estado da arte. Então, foi constituído um novo conselho gestor, sem os viés anteriores, e está se programando, então, um concurso. Então, por concurso, tem as programações de progressão horizontal, vertical, obrigação de cursos, e toda a estrutura garantida pela CLT. Então, já é um nível bastante diferente, se ainda não é aquela carreira com o padrão do serviço público, mas ela representa, sim, um avanço em relação ao que nós temos hoje. Pode passar o próximo. E aí as principais premissas: um plano de carreira, contratação pela CLT, né, direito a FGTS e tal, exigido diploma, né? Eu falo que é curioso, a nossa discussão hoje, em plena pandemia, é uma discussão que remete ao final do século XVII, começo do século XVIII, a época dos práticos, que se precisava ou não de um diploma para você exercer medicina. Tudo bem, a realidade daquela época era outra, completamente diferente, mas em pleno século XXI, você discutia a necessidade de um diploma válido, me parece algo assim, completamente bizarro. Tá? E tem a questão dos cursos de aperfeiçoamento, especialmente na parte de medicina de família e comunidade, e ela também é um recurso aplicado em solo nacional, né? Diferente da situação sabida do mais médicos. Pode passar o próximo.
O segundo tema que eu gostaria de falar, né, que é a grande novidade da telemedicina, né, que 100 anos atrás o pessoal já antecipava isso aí, pode passar o próximo, e que também foi fruto de uma enorme discussão, tá? Sabendo que a telemedicina ela é um processo que decorre do desenvolvimento tecnológico, e que nós todos estaremos envolvidos, né? Então, como diz, não é a questão de você prever o futuro, é a questão de você tentar moldar o futuro e tentar se adaptar à corrente. Então, veja aí que a gente está aí na base de geração de relatórios, inteligência de negócio, a gente está nessa fase aí, mas a coisa nos próximos 4, 5, 6 anos caminha para ser preditiva, de Big Data, pode passar o próximo, ou de grandes plataformas de saúde completamente interconectadas. A expectativa é que daqui 4, 5 anos sejam 16 bilhões de aparelhos usáveis ou implantáveis com a internet 5G, gerando não sei quantos terabytes de informação individual. Ou seja, o jeito de praticar medicina vai mudar, sim, porque a gente vai ser muito mais proativo, a gente vai ter muito mais controle. Agora, os fundamentos, aí pode passar o próximo, os fundamentos éticos da nossa profissão, né? Então, nós estamos muito de acordo com a declaração da WMA sobre a ética em telemedicina, né? Então, adotada na 58ª Assembleia Geral, editada pela 69ª, e eu tive o prazer de estar nessa 69ª de Reykjavik. Então, pode passar o próximo, tá? E, basicamente, o que a WMA coloca é que a relação médico-paciente é o padrão ouro e que você não deve jamais expor o seu paciente a um risco adicional de qualquer natureza para usar meios eletrônicos. É importante porque houve, né, e vários aqui, ou todos, participaram aí das discussões daquela resolução do CFM que acabou suspensa e que gerou muita controvérsia. Ao longo de 2020, está aí um projeto de lei da Adriana Ventura, que é deputada do Novo, por São Paulo. Vejam que está em vermelho aí o artigo 4º, o artigo 5º, foi uma discussão longa que nós tivemos com ela, no sentido de incorporar, inclusive, a questão do controle do Conselho Federal de Medicina. Tá? Pode passar o próximo. Essa lei foi votada, essa lei é a lei, então, 13.969, de abril de 2020, o Conselho Federal de Medicina está esperando que seja revogado o atual status de pandemia enquanto essa lei está vigente, tá? Para que comece, então, a soltar as novas resoluções, porque serão novas resoluções a respeito da questão da telemedicina. E vejam, senhores, que nessa lei aí, o artigo 6º foi vetado. E o artigo 6º foi vetado, ele virou 6º aí, é justamente aquela questão do controle do CFM, você vê que ele desaparece aí, o que nos levou a fazer uma gestão muito grande junto à Presidência da República para explicar que esse veto não poderia ser mantido e, de fato, com apoio dos colegas médicos da Frente Parlamentar da Medicina, pode passar o próximo, esse veto acabou derrubado, pode passar o próximo, tá vendo? Em agosto, foi, então, recolocado a questão que compete ao Conselho Federal de Medicina, a regulamentação da telemedicina após o período do artigo 2º dessa lei. Então, isso aí mostra o nosso trabalho já durante a pandemia em prol da proteção da medicina brasileira. Pode passar o próximo. A outra questão, né, aí está aí o cirquinho de horrores, é da invasão profissional. Não é possível, deixa eu me reformular, se discute hoje sobre a questão da necessidade do diploma médico. Mas, teoricamente, não é possível você exercer medicina no Brasil, né? Teoricamente, não. A lei está aí, a denominação médico é reservada, é privativa de quem tem um diploma válido de médico. Porém, as pessoas acabaram descobrindo que exercer partes da medicina não só é possível, como tem menos responsabilidade, inclusive por causa do Código Civil, e se torna mais barato porque a cobrança é menor. O problema são as consequências, é isso que acaba chegando para a gente. Pode passar o próximo. O Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Médica Brasileira e as entidades sindicais, FENAM, FMB, têm sido extremamente ativas, têm se ganho
praticamente contra todas as profissões da saúde, infelizmente, que teimam em invadir a profissão médica, com resultados, obviamente, piores e com consequências muito ruins para os médicos que assumem subsequentemente, porque eles têm que assumir toda a carga de responsabilidade de um caso já mexido, complicado. Temos conseguido várias vitórias com base na lei, né, na chamada lei do ato médico, mas é uma luta que é igual cortar cabelo e crescer unha. Ela é diuturna e nós temos que estar constantemente atentos a ela. Pode passar o próximo. E atuar junto com as especialidades, né? Independente, aí foi um trabalho feito na Procuradoria-Geral da República com os colegas da oftalmologia, ou também um trabalho feito na Câmara para defender a atuação dos colegas acupunturistas, tá? Que tiveram que ser e tem que ser defendido, porque existe uma lei que nós conseguimos segurar por 2 mandatos até agora, que visa abrir para todo profissional de saúde realizar a acupuntura. Pode passar o próximo. A outra questão é a defesa profissional e a pandemia, né? Então, houve, num certo momento, uma parada completa, até patrocinada pela ANS, das cirurgias eletivas, o que causou uma série de problemas, tanto para os pacientes quanto para os colegas. E isso nós tivemos que intervir com bastante intensidade nessa instrução normativa que impedia a realização de cirurgias antes de 31 de maio de 2020. Então, foi realmente uma atuação bastante intensa da defesa profissional durante a pandemia. Pode passar o próximo. E, da mesma forma, né, surgiu, por atuação dessas pessoas aí, dentre eles, né, gostaria de citar aí o colega Carlos Alfredo Lobo Jasmin e Márcio Fortini, da defesa profissional da MB, sem prejuízo dos colegas urologistas e do Gleidson Godinho, hoje está fugindo o nome do meu grande amigo aqui da urologia, mineiro, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, e ele abriu as portas do Ministério da Economia e nós fizemos um projeto de lei voltado, obviamente, para o médico, abrindo uma linha de crédito para para médicos na qualidade de pessoa física, aqueles que não tinham empresa, porque para a empresa tinha o Pronamp. Isso foi estendido a todos os profissionais liberais. Essa foi uma lei que foi uma ação quase de lobo solitário, porque fui para dentro do Senado, fiquei do Senado das 14 às 20 horas lá dentro, consegui aprovar com o apoio do senador Girão, um apoio super importante, e com o apoio do deputado Irã, ele conseguiu passar na Câmara e ela foi aprovada, e existe hoje essa linha de crédito específica para todos os profissionais liberais do país, na qualidade de pessoa jurídica, pessoa física, perdão, independente do Pronamp, que é para pequenas e médias empresas. Pode passar o próximo. A pandemia. Isso aí é de 2 de fevereiro de 2020. A gente já estava lá em reunião com o Ministério da Saúde, fomos votos vencidos sobre a questão do Carnaval 2020. Eu achava que não deveria ter e a gente bateu bastante na tecla, mas fomos votos vencidos. A perspectiva que nos foi apresentada nessa reunião aí é a perspectiva que nós temos hoje, ou seja, em julho de 2020, era para estar com cerca de 500 mil mortos e entre 16 e 25 milhões de pessoas doentes. Se estivéssemos com essa perspectiva, significaria 160 a 180 milhões de pessoas Covid positivas. Então, assim, a perspectiva que nos foi apresentada naquele momento foi uma perspectiva dantesca. Isso levou a algumas propostas do então ministro Mandetta, como, por exemplo, uma convocação compulsória de médicos para a linha de frente. Só que não existia EPIs para todos, né? Como eu mostrei, a pandemia, né? Copa do Mundo não se faz com hospitais. O que levou, então, já o presidente Mauro Ribeiro e a minha pessoa a dizer que renunciaríamos aos cargos, mas a gente não assinaria isso conjuntamente sem EPI. Isso você não manda um soldado para a guerra sem dar mínimas condições desse soldado combater. Pode passar o próximo. O que nós temos hoje? Esses dados são de hoje, né? Então, são 18.513.000 casos, né? Ativos 1.839.000, recuperados 16.730.000,
e fatais 515.985. Ou seja, de fato, nós lamentamos cada vida perdida. Porém, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui, nesse momento, que reiterar e assumirmos aqui conjuntamente um compromisso de que, num certo momento, através do Ministério da Saúde, do nosso ministro Queiroga, ou através da Presidência da República, ou da Frente Parlamentar da Medicina, mas que se institua uma medalha, um dia em homenagem para todos os profissionais de saúde, obviamente, particularmente os nossos colegas médicos, que morreram no exercício da função, que não se furtaram com o seu dever profissional, com a sua ética, colocaram as suas famílias em riscos e acabaram perdendo a sua vida. Então, isso é algo que nós devemos para essas pessoas, isso é atemporal, isso não precisa ser feito amanhã, o mês que vem, mas que seja no nível do Estado do Rio de Janeiro, que seja aqui no nível do Estado de Minas Gerais, que sejam através dos governos da América Latina, mas é uma ação que nós temos que nos empenhar, porque são verdadeiros heróis da pátria. A gente gosta muito de futebol, então tem o herói em campo, etc. Não, esses foram heróis da pátria. Essas pessoas deram as suas vidas, né, estão aí nessa estatística aí dos 515.985, e a eles todos os nossos respeitos, todo o nosso tributo, todo o nosso reconhecimento. Assim como aqueles que não pereceram, mas que continuam no seu dia a dia, pode passar o próximo, e que enfrentaram problemas, né? E aí está a situação atual hoje, né? Mais ou menos de acordo com as populações dos estados, né? Nesse aspecto, o Rio de Janeiro está um pouco melhor, porque seria o terceiro estado em população, após São Paulo e Minas. Porém, do ponto de vista de fatalidades, aí já se inverte. Então, mostra que realmente a situação nos pegou muito, muito, muito fragilizados em todos os estados. E a prova disso, pode passar o próximo. A prova disso é o seguinte, desculpa, me faltou esse aqui. Basicamente, foi uma ação tomada pela AMB na época, que foi a criação do comitê de crise para coordenar conjuntamente com a sociedade das especialidades, porque aí sim, pode passar o próximo. A prova disso foi a questão dos EPIs. Isso aí é de março do ano passado, né? Então, abriu-se uma campanha de denúncias, pode passar o próximo, e vocês vão ver que aí tem basicamente reclamações de São Paulo, do Rio, de Minas, de Santa Catarina, outra do Rio, mas tinha de Roraima, tinha do Rio Grande do Sul, ou seja, e reclamações básicas. O que faltava era luva, o que faltava era máscara, o que faltava era face shield, aventais impermeáveis. Além do que, nós fizemos algumas reuniões com colegas da MB, e o pessoal colocou o seguinte, que no começo faziam-se os treinamentos, eram poucos casos, etc. e tal, e apesar dos treinamentos, os primeiros pacientes com Covid, as equipes inteiras se contaminavam, desfalcavam tudo, quer dizer, foi um início muito caótico. Tá? Pode passar o próximo. Uma outra questão, e eu sou um cirurgião geral gastroenterologista, do ponto de vista pessoal, eu declaro aqui a minha incompetência para tecer questionamentos ou comentários sobre questão de tratamento clínico. Porém, medicina sem autonomia, a gente tem que arrumar um outro nome, né? Assim como é fundamental que a gente tenha o respeito e a confiança dos nossos pacientes, é fundamental que a gente tenha autonomia e, obviamente, com a devida responsabilidade para tomar as atitudes que, conjuntamente com o nosso paciente, tá, seja entendida como melhor, como a mais adequada. A base disso é a Declaração de Helsinki, que é respaldada pela Associação Médica Mundial, a oposição respaldada pelo Conselho Federal de Medicina, e, infelizmente, existe muita politização. E, como eu disse, a Confemel participa da Comitê de Bioética da Unesco. E eu tive a oportunidade de participar, há cerca de 2 meses,
de um tema específico, que foi o julgamento dos médicos do regime nazista pelo Tribunal de Nuremberg, que gerou a Declaração de Nuremberg e que gerou a questão do protocolo de pesquisa em seres humanos, porque toda a discussão naquele momento começou a respeito da autonomia do médico e do interesse social da atuação do médico. Ou seja, especificamente no caso dos nazistas, quando o médico teve cassado a sua autonomia, nós sabemos onde terminou. E, realmente, eu não gostaria de ver algo nem absolutamente semelhante ocorrer no Brasil. Então, temos que realmente respeitar a autonomia do médico. É esse que está na linha de frente, é esse que está lá colocando a sua vida, dos seus familiares em risco. Pode passar o próximo. Obviamente, a autonomia do médico, conjuntamente com o paciente e com a devida responsabilização. Outra coisa importante são os colegas em formação, né? Ou seja, durante a pandemia, as matrizes de competência elas foram atualizadas e publicadas, mas houve uma discussão muito grande porque algumas especialidades tiveram incremento: pneumologia, medicina de emergência, terapia intensiva, anestesiologia. Outras relataram pouca influência, como a minha, cirurgia geral, apesar daquela parada das cirurgias eletivas, e medicina do esporte, por exemplo, parou. Foi a única especialidade que parou completamente durante mais de 90 dias. Nós tivemos que fazer toda uma readequação do processo de formação de residentes, que, pela heterogeneidade do Brasil, ela é complexa, difícil de ser feita, contemplando, então, desde aquelas que não perderam um dia sequer, pelo contrário, tiveram um incremento aí do seu conhecimento, até aqueles que preferiram, por exemplo, esticar um pouco mais, e aí você tem que fazer provimento de recursos, né? Porque uma parte significativa das bolsas é paga pelo MEC ou pelo Ministério da Saúde, então você tem que fazer o provimento prévio, e aqueles também que queriam simplesmente encerrar e seguir a sua vida, né? Fomos contra, conjuntamente com o Conselho Federal de Medicina, que se antecipasse a formatura das turmas. No ano passado, vocês se lembram disso, isso ocorreu, que não teve repercussão nenhuma sobre a questão do provimento de mão de obra para o tratamento de Covid. A doença é complexa e precisa de pessoas mais gabaritadas, com todo respeito aos jovens egressos que precisam ter sua formação completada, e, obviamente, todos nós somos jovens um dia e precisamos maturar a prática do dia a dia com o paciente. Pode passar o próximo. Obviamente, fizemos aí uma série de diretrizes para respaldar os colegas, né, ao longo da Covid, a partir do trabalho, mais de 90 reuniões nacionais e internacionais. Trabalhamos conjuntamente com o governo uruguaio para mitigar os problemas das cidades gêmeas lá na fronteira do Rio Grande do Sul. E com isso conseguimos reduzir a incidência local, porque tem cidades como Santana do Livramento, que a divisa é o meio da rua. De um lado é rua, do outro lado é caixa. Então, se você não tiver um acordo dos dois ministérios, então participou o governador do Rio Grande do Sul, representando o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde do Uruguai. Foi realmente bastante interessante, conjuntamente com um número grande de diretrizes. Pode passar o próximo. E vejam os senhores, né, eu já agora caminho para o fim, que, apesar disso, né, e temos aí essa questão de talvez mais de 1 milhão de procedimentos eletivos que estão parados nesse momento, que temos aí diagnósticos atrasados, um trabalho bastante novo, né, de apendicite em crianças, que foram submetidas a teleconsultas avaliadas inadequadamente, e está aí o impacto, então, da telemedicina. Pode passar o próximo. Eu encerro dizendo o seguinte: a nossa expectativa é o parlamento. Aí temos um grupo, isso é uma foto de dezembro, um grupo grande de parlamentares. Historicamente, nós contávamos com 3 parlamentares, hoje nós temos um grupo bem maior, e nós temos que ampliar esse grupo, porque, pelo exposto, o médico brasileiro deveria estar sendo reconhecido, o médico brasileiro deveria estar sendo exaltado,
Deveríamos estar discutindo financiamento adequado na saúde, estratégias adequadas, criação de infraestruturas, de logísticas adequadas para a saúde em todo o território nacional. E nós continuamos com a mesma conversa do financiamento, os espetáculos circenses que a gente vê na televisão aí de Covid, de médicos sendo chamados, igual hoje, parece que fomos acusados de charlatão, por pessoas que não têm qualificação nenhuma, nem na vida pessoal, e muito menos como qualificar um médico. Essa questão do tempo inteiro, já voltar de novo com a questão da flexibilização, da revalidação de diplomas. Ou seja, infelizmente, as nossas primitivas relações sociais nos colocam diante de desafios muito grandes das invasões profissionais, e, consequentemente, a nossa perspectiva é nos fortalecermos no parlamento brasileiro. É o que ocorreu nos Estados Unidos, é o que ocorreu com a Associação Médica Americana, que eles criaram lá toda uma tradição de apoio parlamentar de pessoas que possam trabalhar os assuntos que interessam aos médicos americanos, à medicina americana, à proteção, porque é algo que veio para ficar. Esse é o novo século, é o século XXI. E eu encerro, pode passar o próximo, agradecendo aí a atenção de todos, tá? Espero não ter me esticado demais da conta, mas o assunto realmente é apaixonante, sem, obviamente, pretensão de ter dito nenhuma verdade absoluta. Me coloco à disposição de todos, agradecendo mais uma vez, dizendo realmente do profundo orgulho, da profunda alegria com a oportunidade com que fui brindado. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite, Lincoln. Maravilhosa a apresentação, o show que você deu de passagem lá do início até os dias de hoje. Tenho certeza que todos ficaram com a tarefa que tinham. Rômulo, você está sem microfone, Rômulo. Lincoln, oi. Boa noite, mais uma vez. Quero agradecer e parabenizar mais uma vez aí a sua brilhante apresentação, que todos nós ficamos muito felizes, e o passeio que você deu do início até o momento de hoje, né? Eu vou deixar em aberto aí para as pessoas que têm algumas perguntas a serem feitas, se você nos permitir, é claro. E eu gostaria muito que a Lene pudesse estar atendendo a quem está com a mão levantada ou alguém que queira se posicionar já de antemão. E, a posteriori, tanto o Benjamin quanto eu faremos algumas colocações. E, mais uma vez, quero agradecer a todos, a diretoria da SOMEI que está presente, a minha querida SOMERGE, e principalmente aos colegas também que estão de fora, né, aqui nessa nossa reunião, convidados seus, Lincoln. Muito obrigado, é um prazer sempre muito grande poder recebê-los no nosso encontro aqui do Rio de Janeiro. Benjamin, por favor. Ok. Obrigado, Rômulo. Realmente uma apresentação muito interessante, como já era de se esperar do Lincoln, né? E temos aqui 3 inscritos. O primeiro, o doutor Silvio Provenzano, a quem vou conceder a palavra agora para suas perguntas. Bom, boa noite a todos. Agradecer. Silvio, perdão. Oi. Em momento algum fiz menção a você desde que começamos. Perdão por todo o envolvimento que eu estou. É uma satisfação muito grande de tê-lo aqui conosco, tá? Um beijo no teu coração. Obrigado. Você não fez, mas eu fiz a você, Rômulo, um querido dileto amigo, de uma oratória invejável. Bom, obrigado. Agradecer ao Rômulo pela SOMEI, o convite, ao Benjamin, que a gente compartilha o dia a dia, e elogiar uma palestra do Lincoln, a chover no molhado. E eu fiquei anotando aqui, viu, Lincoln, agora me dirigindo diretamente a você, muitas coisas que você mencionou na tua palestra eu vivi pessoalmente. A questão da telemedicina, quando no dia 6 de fevereiro de 2018
convocado que havia sido, como aliás o presidente Walter foi hoje, para uma reunião em Brasília dos presidentes de conselhos, e eu me deparei, eu ia discutir uma telemedicina que havia sido promulgada no Diário Oficial da União. Veja bem, eu estou falando de antes da pandemia, 6 de fevereiro, desculpa, em 2019. Eu achei que eu estava realmente, eu sim, o Bozo, que eu ia discutir algo que já estava promulgado. Aquilo me deixou profundamente irritado. E acabou que não... aquele sangue carcamano que corre nas veias, e eu fiz um discurso tão inflamado que o presidente do CREMESP rasgou as folhas que ele tinha na mão, Eduardo Neubart Trindade, do Rio Grande do Sul, também. Nós três dissemos que aquilo a gente não iria assinar. E junto conosco, mais 25 presidentes de conselho, e eles foram obrigados a revogar. Com a pandemia, tivemos que rever nossas posições, e evidentemente que telemedicina é algo que, por mais que um ex-professor de semiologia possa criticar, inevitável no nosso futuro, enquanto médicos, adaptarmos a telemedicina de alguma maneira. Como o home office que as pessoas estão fazendo não vai acabar, mesmo que todo mundo seja vacinado e que Covid seja só uma longínqua lembrança, e queira Deus que isso aconteça em breve. Lincoln, eu estive em Brasília conversando com o ex-ministro Weintraub, quando ele decidiu acabar com a moratória das escolas de medicina. Fui lá atendendo a um convite, novamente, do meu querido Eduardo Trindade, presidente do CREMESP, que, através de um deputado federal do Rio Grande do Sul, conseguiu com o ministro uma audiência. E você usou uma imagem que foi a mesma que eu usei com o ministro. Ministro, é um absurdo, o Brasil está criando mais escolas que países como, por exemplo, Estados Unidos. A nossa relação médico-paciente ela está entre aquelas consideradas ideais pela Organização Mundial de Saúde. O que nós temos é uma má distribuição, e isso eu atribuo à falta do plano de carreira de Estado do médico. O soldado, o militar, ele vai para onde o mandarem, o médico não vai, porque ele vai para lugares onde não há a mínima condição, sem perspectiva de voltar, e hoje em dia até sem perspectiva de receber. Citei o exemplo de um casal, colegas meus aqui do Rio, que venderam tudo que tinham aqui e foram para uma cidade do interior de Goiás, porque o salário dos dois permitiria uma vida mais tranquila junto aos 3 filhos e seria melhor para a vida deles em família. Chegaram lá, no 3º mês, foram chamados pelo prefeito e disseram que ele não podia cumprir com o que tinha sido acordado e já tinham se desfeito de tudo aqui. Citei esse exemplo ao ministro Weintraub, que fez ouvidos de mercador. Realmente, ele disse que era algo que já estava decidido. E eu falei, então, imagine o seguinte, ministro, futuramente eu espero que isso não aconteça, mas eu temo, então, pela minha esposa, pelos meus filhos, que ao sofrerem um acidente em via pública, serão atendidos por um desses médicos que serão formados em escolas, que é duro para mim, formado na FRJ, admitir que formaram numa faculdade de medicina. É um absurdo. Eu acho que uma faculdade, para ser aberta, e eu falei isso recentemente com Beth, tem que ter um hospital-escola. Se não tiver um hospital-escola, você está transmitindo e transferindo a responsabilidade a quem não a tem. Então, só para ilustrar o que o Lincoln, com o brilhantismo que lhe compete, com a oratória única, comparável talvez ao do meu amigo Rômulo, tem, só para te parabenizar pela palestra e dizer que, saindo da presidência do CREMESP, mas continuando no Conselho, é muito bom, Lincoln, ouvir você, para mim, eterno presidente da AMB, amigo dileto, defender os mesmos pontos de vista que no CREMESP nós defendemos. Defesa intransigente do ato médico. Eu tenho algumas críticas, eu estou na chefia dos servidores, eu perdi apenas 88 médicos no meu serviço nas últimas 2 décadas. Há 10 anos eu sou chefe da clínica médica lá, fiquei ausente 20 meses, o período que eu estava na presidência do CREMESP, obviamente tive que me licenciar. Foram 88 clínicos. E agora eu recebi a incumbência, há 3 meses, estava entrando na primeira semana o nosso Marcelo Queiroga, que os servidores teriam que criar leitos para atender Covid. Ora bolas, eu posso não entender muito de política, aliás, não entendo nada, mas Covid-19 é doença secundária, da alçada da autoridade sanitária municipal. Seriam os hospitais municipais que deveriam atender essa doença aguda.
servidores é o hospital terciário e quaternário, para atender o doente com câncer, o doente com cardiopatia grave, o neuropata, que não está sendo atendido, o doente oncológico. Eu estou sem leitos para atender esses doentes. Então, esse é um problema sério e, veja bem, fazendo isso, tendo que fazer a omelete sem ter os ovos que eu já pedi, mas os médicos não vêm. É uma situação difícil que a gente vive, estamos aprendendo na carne, sofrendo com a Covid, e, mais uma vez, parabenizar a SOMEI pela iniciativa de trazer uma pessoa brilhante como Lincoln Lopes Ferreira, que abrilhantou a noite e que me fez muito feliz ouvir e saber que, não só aqui no Rio, mas Brasil afora, há quem pense como eu. Obrigado, Rômulo. Foi uma oportunidade única, tá? Não tem mais nada a falar, não vou me alongar mais, porque a noite vai longe. Obrigado, Silvio. Silvio, muito obrigado. Especialmente, eu também ganhei a noite, porque comparar a minha oratória, minha pobre oratória mineira, com a do Dr. Rômulo Capello, realmente isso muito me envaidece. Muito obrigado. Especialmente vindo desse ilustre locutor de rádio, né, que tem um programa fantástico na Tupi, e que é sempre um prazer estar lá com ele. Isso aí. Obrigado, Lincoln, pelo seu comentário. Agora é o Dr. Ramon Blanco. Por favor, Ramon. Obrigado, Benjamin. Só mais uma coisa. Parabéns ao Danilo pelo aniversário hoje. Desculpe, Ramon, te cortar. Lamentar que, da mesma forma que o meu Fluminense foi humilhado, o Vasco está perdendo também. O Vasco, inicialmente, o Vasco está perdendo, não é nenhuma novidade. Mas você me cortou e cortou a oportunidade de eu também cumprimentar o Danilo, coisa que já o fiz no particular. Mas até porque é um companheiro que nós trabalhamos juntos e a quem eu tenho uma grande admiração. Agora, parabéns também ao Rômulo pela iniciativa. É sempre uma satisfação muito grande ouvir o nosso bravo Lincoln, porque o Lincoln é esse camarada, na época dos grandes navegadores, teve um camarada que era um português que, a serviço da Espanha, fez uma viagem e ficou conhecido como a circunnavegação. Foi o camarada que foi Fernão de Magalhães. Então, quando eu me lembro desses grandes navegantes portugueses, quando vejo o Lincoln explanar todas essas dificuldades do médico, da medicina e do exercício da nossa profissão, eu vejo, quando uma apresentação dessa magnitude, eu vejo um camarada fazendo com esses tópicos, todos esses territórios, ele faz toda uma circunnavegação sobre aquilo que nos atinge desde a formação até o exercício dos desafios, como esses desafios novos, e agora, no caso, por exemplo, da Covid, e certamente da telemedicina, como até o Silvio já falou. A telemedicina é uma coisa que me preocupa, e por trás disso tudo, eu não vou me alongar, até porque tem muita gente que quer falar, a grande dificuldade é o contexto político com que essas coisas... É a plataforma onde essas coisas transitam. Porque, da mesma maneira que nós somos imbuídos de grandes propósitos, existem os grandes negocistas, aqueles que levam vantagem com esse tipo de situação, que é uma situação que coloca em risco a boa prática da medicina e uma saúde pública, uma saúde, seja pública ou seja suplementar, da forma como nós médicos a enxergamos. Mais uma vez, parabéns, Lincoln, é sempre um prazer te rever, e esse brilho e essa erudição e todo esse contexto que você, ao longo da tua vida, você adquiriu e transfere para todos nós que somos seus admiradores. Muito obrigado, boa noite. Amor, a admiração é mútua e recíproca, né? Como errantes navegantes que somos, né? A perfeita sua análise, agradeço imensamente, e vou dizer o seguinte, que eu aprendo muito contigo também. Você é uma pessoa que tem uma erudição, você conseguiu sintetizar aí magistralmente essa situação bastante complexa, e eu diria realmente análoga a que os nossos antecessores enfrentaram aí
nos mares cheios de dragões e sereias e outros seres. Né? Mas obrigado mesmo, viu? Parabéns pela análise. Obrigado. Ainda dá para me inscrever depois das doutoras aí? Sim, eu vou dar a palavra para o senhor, pode deixar. Agora a doutora Débora Cavalcante, ex-presidente da Associação Médica da Paraíba e ex-diretora da MB. Por favor, doutora Débora. Boa noite a todos. Para mim é sempre uma honra e um grande prazer. Eu me considero também presidente do fã-clube de Lincoln, tá? Isso me fez, mais uma vez, assistir falar brilhantemente. Doutor Silvio, o senhor parece que lê pensamentos, falou muita coisa que eu queria falar, mas eu continuei com a mãozinha levantada para dizer que foi um prazer muito grande trabalhar com Lincoln enquanto diretora de assuntos parlamentares de MB. A gente não parava, só a pandemia que nos fez parar, apesar de que nos reunimos online, né, nesse novo formato, que veio para ficar, com certeza. E dizer que, infelizmente, a nossa MB levou um tombo, a gente ainda está procurando ainda o chão, porque está acéfala, sem críticas políticas nenhuma, mas é uma preocupação muito grande que nós temos. Atualmente, sou segunda vice-presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, também como primeira mulher, fui primeira mulher nessas outras funções que exerci, e como delegada da Paraíba junto ao MB, eu estou muito preocupada, e agradeço, sabe, eu agradeço a Deus a gente ter Lincoln na Confemel, pelo menos a gente tem uma representação, porque, assim, bom, é o presidente da Confemel, é uma entidade que engloba as associações médicas e colégios médicos, né, da América Latina, Caribe e Península Ibérica, porque pelo menos a gente tem ele com essa voz, com esse peso de representatividade muito bem, muito eloquente, um poder de síntese maravilhoso. Eu sempre admiro e tenho ele como uma guia, né, como um guia de orientação. Eu sempre procuro imitá-lo em muitas coisas boas. Então, é importante que a gente veja isso, que a gente transmita essa falta que nós estamos tendo de liderança. A gente, só Mauro, o CFM, ele tem uma função pré-determinada. O CFM tem coisas que ele não pode atuar, como a MB é muito mais livre para atuar. E a gente está sentindo essa falta. Então, eu queria só registrar isso. Doutor Silvio e doutor Ramon falaram muita coisa que eu queria dizer, graças a Deus, porque eu converso muito. E agradecer e parabenizar o doutor Benjamin e o doutor Rômulo pela iniciativa. Foi muito bom e que a gente deveria até multiplicar, sugerir para os colegas que essa análise, essa reflexão é muito importante que seja feita. A Lincoln tem esse poder de síntese muito bom. Muito obrigada, Lincoln. Essa 1 hora que a gente passou aqui, não dá para sentir, né? De tão bom que foi. Muito obrigada. Débora, sou eu que agradeço, a admiração também é recíproca. Débora fez um trabalho maravilhoso na Comissão de Assuntos Parlamentares, muito daquela foto que eu mostrei na última lá, aquele aglomerado de deputados, se deve ao trabalho dela. Ela é uma trabalhadora incansável pela medicina lá na Paraíba, ela modificou bastante a relação com os colegas, especialmente do interior lá do estado, nós tivemos a oportunidade de visitar. Então, Débora, só a admiração e recíproca, muito obrigado, realmente muitíssimo obrigado. E só mais uma coisa, e a gente também está envolvido aí na Unesco, né, no Comitê de Bioética. É interessante, depois a gente vai divulgar, pedir para o doutor Benjamin divulgar para todos. Nós temos webinários quinzenais, muito interessante, o pessoal da Unesco, coordenado pelo nosso professor Russell, que mora na Austrália, que é responsável pelo Departamento de Educação, da Cátedra de Bioética da Unesco. Então, tem muita coisa boa acontecendo com essa questão da pandemia por conta dos webinários, que a gente fica mais perto, né, mais próximo. Então, obrigada mais uma vez. Doutora Débora, depois nos encaminhe para a Sonerge o material e o calendário de reuniões para que a gente possa divulgar também, tá? Com certeza, muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Agora a doutora Beatriz Busch, ex-secretária de Saúde do município do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Queria agradecer ao doutor Rômulo o convite, sempre muito prazeroso estar com os senhores. Doutor Lincoln, desnecessário dizer da minha admiração pelo senhor. E o nosso querido presidente do CREMERGE, doutor professor Silvio Provenzano,
com sua fala também excelente. Queria só corrigir, como autoridade sanitária que fui, ao município cabe coordenar as ações. Os leitos municipais são destinados à urgência, emergência, à maternidade e às cirurgias eletivas. Agora, diante de uma pandemia, que foi o que aconteceu conosco, né, no ano passado, coube ao município, na verdade, abrir leitos de UTI. E nós temos um número de leitos federais que se assemelha ao número de leitos municipais. Então, é importante, doutor Lincoln, que a gente apoie o ministro no sentido de tentar reorganizar essa rede hospitalar tão enorme. Só o Rio de Janeiro tem uma rede federal desse tamanho, da mesma sorte que só o Rio de Janeiro tem uma Fiocruz. A gente fica muito feliz em estar no que foi possível o estado hoje de vacina, graças à Fiocruz, graças a... Eu posso testemunhar a participação de um deputado federal carioca, doutor Luizinho, que para mim foi um divisor de águas para a gente ter essa vacina hoje. Enfim, queria agradecer mais uma vez, doutor Rômulo, a gentileza desse convite, dar parabéns ao aniversariante e a todos os senhores uma boa noite. Muito obrigada. Beatriz, muito obrigado. Sempre um prazer revê-la e dizer que a distinção e a elegância da Beatriz, falar com ela, secretária da Educação, o Benjamin, não foi errado, tá? Porque realmente ela fez um trabalho esplendoroso na saúde. Eu tive a oportunidade de ser testemunha presencial da beleza do trabalho, da seriedade. Acho que esse desafio dos hospitais aí do Rio a gente tem partilhado junto e é interessante porque é algo que faz parte da minha vida hoje. Eu gostaria imensamente de ver essa rede de hospital ter o brilho, ter a representação, a produtividade, produzir conhecimento, ciência, bons serviços, né? Eu me encantei com o que eu vi em Bom Sucesso, apesar de todas as dificuldades, o tamanho da estrutura, a concepção, Beatriz. E eu tenho certeza absoluta que Queiroga, ao qual tanto Débora quanto eu mantemos uma relação a mais fraternal possível, está com muito bons olhos e está estruturando com pessoas de alta qualidade para resolver a situação, ou pelo menos equacionar a situação desses hospitais. Mas muitíssimo obrigado e prazer em revê-la. Tá? Agora vamos dar a palavra ao colega que está identificado como Frama. Gostaria que o senhor, na sua apresentação, se identificasse de onde o senhor é. Obrigado. Eu peço desculpa que eu não sei por que apareceu esse Frama. Meu nome é Francisco Machado da Silva. Eu sou cearense, moro em Brasília há 45 anos, né, onde trabalho. Sempre encontro o link por aqui, em alguns eventos. Muito prazer em revê-lo. Muito obrigado. Eu já olhei aqui o semblante de cada um, eu devo ser o mais velho de todos aqui. Eu estou beirando os 76 anos, tenho apenas 43 anos de médico, me formei tarde. Sou clínico, gastroenterologista, endoscopista, e, recentemente, passei a compor os movimentos associativos, né? Sou delegado da Associação Médica Brasileira, aqui representando a Associação do Distrito Federal, né? Me puseram para integrar a Comissão de Assuntos Parlamentares, da MB também, capitaneada aqui pelo Luciano. E depois de ouvir os verdadeiros tribunos falando aí, a partir do Lincoln, do professor lá do Conselho Regional de Medicina e as doutoras, eu peço desculpa se eu falar alguma coisa impertinente, ainda estou com muito afã e elan para aprender. Fala o assunto aqui, telemedicina, eu já disse, todo velho é ranzinza, e eu não sou diferente. Provavelmente nunca vou fazer. Eu não consigo entender medicina sem exame físico. Né? Eu até perguntei um dia no congresso se os novos livros de semiologia, Martins Vieira Romero, as propedêuticas, se excluíram o capítulo de exame físico. Né? Então, eu não consigo conceber. Eu, recentemente, no final de mês de março, apesar de vacinado, eu contraí a Covid, com cometimento pulmonar razoável, fui tratado assim por telefone, nem chama aquilo de telemedicina, que a médica era amiga, colega da filha minha, me orientou por telefone. Mas eu fui bem orientado, tratei direitinho, sarei, etc., não precisei internar.
Entretanto, eu não fiquei feliz de não ter um estetoscópio aposto na minha ausculta torácica, né? Então, eu não consigo... Hans Dias começou, provavelmente nunca vai fazer, mas parece-me que essa resistência minha vai ser vencida, porque, não sei, eu ainda sou ainda do olhar, de puxar a pálpebra e olhar, tá certo? Como eu não sou muito expert, eu digo que eu tenho que examinar bem para poder ter alguma ideia, porque o doutor médico diz assim, é porque eles são muito sabidos, eles não precisam, eu preciso, né? Então, é uma angústia que eu tenho sobre esse aspecto, né? Vejo que parece que o professor também corrobora mais ou menos dessa opinião, embora com um viés de tendência a aderir, né? Se é que eu entendi correto. Mas é uma coisa que me angustia, e me angustia também esse problema. Eu achei que revalida era uma coisa séria, que só era ser feito por instituições sérias, credenciadas, quer pelo Ministério da Educação, muito mais, e pelo Ministério da Saúde, e não... Eu vi agora uma faculdade, eu não vou falar de onde, porque aqui revalidando 240 pessoas, não sei de quanto tempo é um curso desse, e pareceu assim uma avalanche de revalida também, e cada vez querendo mais facilitar isso aí, tá certo? E me parece que nem é tão difícil assim, parece que nem cobram muito, né? Acho que cobram o mínimo que um médico, um clínico, um médico deve saber para conduzir uma consulta, um exame físico e orientar um exame complementar. Mas, talvez, primeiro, eu sou muito ruim de informática, eu não vou conseguir fazer essa troca de informações com o paciente. Agora, recentemente, estou com uma família amiga nos Estados Unidos querendo fazer Não, vamos conversar, que eu pergunto às pessoas, mas não chama isso, pelo amor de Deus, de consulta à distância, não, é só uma conversa. E eu, mais uma vez, eu vou corrigir meu nome aí, aqui eu sou conhecido aqui como Machado, porque meu nome é Francisco Machado da Silva. E esse frama aí, não sei que diabo que ele apareceu aí, mas eu vou tirar, certo? Então, eu peço desculpa pela irreverência do cearense malcriado, né? Mas estou muito feliz de integrar essa quadro de delegado da Associação Médica, estou estudando para poder, nas reuniões, quando tiver, fazer abordagens, no mínimo, pertinentes, né? E ainda com muito estudo médico, todo dia eu leio um capítulo de um tópico, abro um livro de medicina aleatoriamente e outro aquele tópico, além das coisas que eu faço, e me angustia muito esse problema do exame físico, porque eu já fui questionado numa clínica privada pelos colegas, porque recebeu um questionamento que eu estava aprofundando muito os exames físicos. Eu sou gastroenterologista, e muitas vezes a pessoa vem com doenças que parece que é orificial, não tem um proctologista, e já me propus, pergunto se é permitido fazer um toque retal, que está em todo o livro de medicina, que uma consulta tem que ter um toque retal, e etc. Mas o paciente depois já fui questionado por ter que afastar, às vezes, em mulher, para desnudar o foco mitral para auscultar, e achando que não, eu fui aqui só para pedir uma endoscopia. E isso está me angustiando. Eu fui questionado pelos colegas, isso não é bom não, isso pode dar problema, a Rede Globo pode chegar aqui dizendo que tem um velho tarado aqui. Então, isso está muito... Eu estou triste com isso, estou angustiado. E eu agradeço o espaço que me deram aí para eu fazer esse, não diria desabafo, mas é apenas uma colocação que, se não pertinente, eu peço desculpa. Obrigado. Meu caro amigo, ilustre colega Machado, vou aproveitar do nosso conhecimento, Machado, e fazer uma ponte aqui para os demais colegas. Machado, gente, é daquelas pessoas que não perdeu a capacidade de se indignar. É um colega já maduro, como ele mesmo disse, e que mantém acesa a chama da medicina, que, como ele mesmo diz, ele procura se ilustrar, procura fazer a medicina da melhor qualidade possível, e, obviamente, na maneira de se expressar, né, Machado, que é própria do nossos grandes cearenses, ele se coloca como impertinente, não tem nada de impertinente. Eu acho que eu partilho de muitas das suas angústias e de muitos dos seus questionamentos. Eu gosto muito de gestão, e na gestão, quem normalmente trabalha muito com gestão, especialmente, por exemplo, bancos, na realidade, existem 4 tipos de públicos, né? Então, você tem um público que é bem essa sua fala. Tem algumas pessoas que eles nunca vão deixar
de fazer contato presencial. Eles querem ir ao banco, conversar com o gerente, sentar, tomar um café, etc. E tal. Ou seja, esse público sempre vai existir, Machado, ele nunca vai deixar de existir. Por outro lado, existe um público que quer resolver a coisa rapidamente, não importa o quanto vai pagar. Então, normalmente, essas clínicas de check-up, elas montam e a pessoa vai lá, fica o dia inteiro e faz tudo sofisticado, etc. E tal. Tem um outro tipo de público que ele quer resolver o problema o mais barato possível e o mais rápido possível. Normalmente, são pessoas mais jovens. E é essa turma que integra o grande pool dessas novas tecnologias. Então, recentemente, na Inglaterra, lançaram um plano lá, um plano nacional, e você teria duas oportunidades, de fazer tele ou de fazer presencial. A tele era um pouco mais barata, e 80% do pessoal quis a tele. E se fosse fazer presencial, pagaria um plus a mais. Então, isso é o tempo, isso é a evolução dos fatos. Isso aí, a gente está no meio disso. Medicina é a serviço da humanidade, é a serviço do ser humano, né? E se lembrar, né, na nossa época de faculdade, fumava-se dentro de sala de aula. Mas se você chegasse na faculdade de medicina de bermuda, de sandália, você não entrava nem na portaria, né? Hoje, ninguém pensa em acender um cigarro num ambiente onde tem muitas pessoas fechadas, não existe sequer proibido fumar, etc. e tal, mas várias pessoas frequentam a aula, vai de sandália, vai de chinelo, ou seja, a coisa mudou, né? E, finalmente, você tem uma pequena porcentagem que são indivíduos normalmente de alto poder aquisitivo ou de alto poder, de alto conhecimento. Essas pessoas são mais sofisticadas, elas querem tudo bem customizado e tal. E a outra coisa curiosa é que não adianta você fazer consultório para esses 4 públicos, tá? Então, né, por exemplo, dentro da sua expertise, você vai pegar 1 ou 2 desses públicos, ou esse mais customizado, ou esse que gosta de pegar na mão, etc. e tal. E não adianta, a gente tem uma outra brincadeira na gestão que diz o seguinte: não tenta tirar lã de vaca, não, tira leite. Ou seja, você faz um exame físico bom, você gosta de ler, você gosta de presença humana, você gosta de tratar bem o ser humano, vai para isso. Tem um outro cara que gosta de tecnologia, para que você vai gastar seu tempo, né? Sempre que você já é muito bom no negócio, que cada vez menos gente é. Eu acho que assim, a gente tem que pensar muito nessas vantagens, nessas coisas que cada um de nós desenvolveu, né? E aí cito aqui o meu amigo Silvio Provenzano, por exemplo, que tem uma voz, né? Você viu, a dicção do Silvio é um negócio extraordinário. Eu brinco com ele, que eu estou com ele, parece que eu estou com o rádio ligado. Só que não tem jeito de eu mudar de estação, mas eu também não quero, eu gosto de ouvir o Silvio. E o Silvio tem uma voz, tem uma dicção muito boa, e ele usa isso de uma forma ética maravilhosa, a ponto, né, de ele ter entrado, ele adora contar o caso, ele entrou, pegou um táxi e escutou o motorista de táxi defendendo ele, sem saber que ele era ele. A pessoa falou, porque não sei o quê, escutou no rádio, o doutor Silvio, lá do CREMEG, ele falou assim, não pode falar dessa pessoa, eu escuto ele é ótimo, sem saber que ele estava falando dele mesmo. Olha que coisa maravilhosa, né? Assim, que satisfação, né? Uma pessoa que não te conhece te defendendo para você mesmo. Então, isso que é a boa medicina, é isso que a gente tem que fazer conjuntamente. Questão de revalida, né, está dentro do que eu falei. Era para ter um momento de celebração da medicina, da saúde brasileira. Infelizmente, a gente está discutindo coisas que remetem a curandeirismo, a pó de asa de morcego. Nossa, que é bastante triste isso. Mas é isso, meu caro. Muito prazer em vê-lo. Muito obrigado pela sua participação. Agora, para que a gente possa encaminhar para o encerramento, uma última pergunta do nosso colaborador Marcondes. Doutor Lincoln, tudo bem? Como é que você está? Belíssima apresentação, parabéns. Parabéns também ao doutor Rômulo, doutor Benjamin, vocês sempre unidos, trazendo bons conteúdos. Doutor Lincoln, eu tive, há cerca de uns 3 meses atrás, numa palestra para médico, no qual tinha lá um deputado federal. E eu fiquei impressionado que ele me disse que o que colocou, a quantidade de votos que veio da área médica para ele foi só 5%. A gente sabe do peso, do respeito, da credibilidade que o médico tem hoje. E por que a gente não consegue hoje fazer com que um movimento que a gente consiga enxergar o quão é importante a gente juntar a classe médica e colocar gente no parlamento. Porque o senhor falou aí, em algumas vezes,
sobre isso. O que é que, na sua opinião, deveria ser feito? O que é que o senhor acha sobre isso? Unir mais essa classe médica, mostrando para ele o poder que ela tem, colocando mais médico, inclusive, no parlamento. Muito obrigado, parabéns pela exposição. Meu caro Marcondes, prazer enorme vê-lo. Gostaria também de aproveitar e parabenizá-lo pela forma absolutamente de excelência que você conduz aí a divulgação da SOMERJ, o trabalho feito em prol do segundo colégio médico do país, que é o Colégio Médico do Rio de Janeiro, e que, além de ser o segundo, né, ele tem consigo um peso de uma tradição gigantesca, né, sob a forma de academia, sob a forma de produção científica, de ensino, treinamento de residentes, de um projeto que a gente está levando para as nossas autoridades, né, que é o nosso Nobel brasileiro, nascido em terras fluminenses, Dr. Peter Medawar, ganhou o prêmio Nobel, já é falecido, em 1960, e é um conterrâneo seu, ilustre, e nós temos que reclamar para o Brasil esse prêmio Nobel de Medicina. Então, vejam a grandiosidade do que nós estamos falando em termos de história de medicina, em termos de formação, né? Os grandes mestres do Rio, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eu só tenho a elogiar. E aí, Marcos, é o seguinte, o que eu aprendi com os americanos, eles começaram há 60 anos, né? Então, se você me permitir a brincadeira, o que nós temos que colocar é os colegas médicos para escutar Raul Seixas. Basta querer certo e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Medicina é complexa, vocês já tiveram a oportunidade de me ouvir falar isso, e de acupuntura, a urologia, que respectivamente abrem e fecham o leque das especialidades médicas pelo critério alfabético, tá? Então, lá no A é acupuntura e urologia. O que todas essas especialidades têm em comum? São todos médicos e mexem com temas complexos de curto e médio prazo. A medicina é muito absorvente, o médico vive cheio de responsabilidades e ele tende a levar a vida como ele exerce medicina, pensando sempre no curto e médio prazo. As nossas instituições padecem disso, porque principalmente os jovens dizem, mas ninguém faz nada por mim. Entre um plantão e outro, que é o que ele enxerga, não faz mesmo. E política, nós estamos falando, né, de algo que é literalmente muito importante e pouco urgente. Se nós começarmos aí um projeto de carreira médica de Estado, você veja que está de 2009, né? A coisa passa de um mandato para outro, outras pessoas vêm, acrescentam e tudo. E o que os americanos conseguiram foi criar uma tradição, né? Porque é uma coisa das mais curiosas. Nós estamos hoje há cerca de 13, 14 meses da eleição. São 535 mil médicos hoje. Se cada um passasse a dar R$10 por mês, eram 5.350.000 todo mês. Vezes 10, 53 milhões de reais. Com 53 milhões de reais, você elegeria, no mínimo, 2 deputados por cada unidade da federação. E com 54 deputados dentro do parlamento, tá? Com o capital intelectual que o exercício da medicina exige, a gente tem certeza que ninguém mais ameaçaria a medicina de nada. Então, hoje, é uma meta a ser atingida. 1 ou 2 parlamentares, tá? Que tem que ser médico parlamentar e não parlamentar médico, né? Ou seja, tem que ter um processo de sensibilização, de repetição, de fala, sabe, sobre a necessidade de conversarmos. E, para encerrar, e para dar uma ideia para os colegas, né, o que é a força da medicina? Que eu vou falar aqui em termos de porcentagem. Ela se aplica ao Rio, ela se aplica ao país inteiro. Então, imaginem os senhores que dos 530 mil médicos brasileiros, nós consigamos 300 mil imbuídos de um compromisso qualquer. E que esses 300 mil conversem conservadoramente com 10 pessoas por dia. São 3 milhões de pessoas todos os dias. Em 10 dias, 30 milhões de pessoas. Em 20 dias úteis, 60 milhões de pessoas. Em 3 meses e meio, o país inteiro. Ou seja,
A classe médica conversa com os 214 milhões de brasileiros a cada 3 meses e meio, 4. Nenhuma outra classe profissional, exceto talvez a enfermagem, que trabalha conjuntamente com o médico, tenha esse tipo de acesso. E nós continuamos eternamente na função de carro de boi de carro, né? Ou seja, com uma força monumental, tracionando um sistema de saúde disfuncional, desfinanciado, sem processo, produtor, né, um tanto de ameaça para a própria integridade do médico. Quando você pergunta a todos os atores, quer dizer, interessa ao paciente uma medicina de maior qualidade? Não, não interessa. Ao médico, obviamente, muito menos. Ao gestor, não interessa. Ao vereador, não interessa. Ao promotor, não interessa. Ao prefeito, ao deputado. Então, por que está ruim? É muito curioso, porque todos, a cadeia inteira envolvida, diz que não interessa, que é uma medicina de boa qualidade. E, no entanto, não ocorre, né? Ou seja, tem alguém no meio dessa história aí que está se beneficiando, que drena continuamente recursos de forma não cidadã, ou no mínimo inadequada, e que, obviamente, apenas através de uma ação muito coordenada com as autoridades, mas também dentro do parlamento, e pensando, né, aí nós temos que romper essa questão do curto e médio prazo, nós temos que passar a nos educarmos para pensar no médio prazo, ou seja, como é que nós estaremos em julho do ano que vem. Aliás, me fizeram essa proposta e eu devo falar para o grupo aqui de Minas, e eu deixo aí em aberto, porque eu vou ter o trabalho de fazer, o cenário pós-pandemia. O desafio é tentar fazer algumas projeções com base em algo que, enquanto Confemel, eu participei com os colegas do México e não consegui que eles disponibilizassem, pelo menos não até agora. Mas eles fizeram um evento lá, que é a Covid-19 como aceleradora do futuro. Como é que você vê o mundo em 2026? E foi uma coisa assim, interessantíssima. Então, a gente tem que começar a pensar, né, no nosso futuro, no médio e longo prazo, com todas essas variáveis aqui colocadas. Tá? Então, Marcondes, é isso. Não tem caminho fácil, o caminho vai ser uma repetição à exaustão. E lembrando sempre que os americanos andaram 60 anos nesse caminho, a gente está começando. Ok? Obrigado. Obrigado, Lincoln. Devo dizer que essas tuas últimas palavras, respondendo ao Marcondes, certamente será motivo de reflexão para todos nós aqui nos próximos dias, né? Muito obrigado. Bem, já estamos nos aproximando de 21h23, e eu quero me despedir antes de passar a palavra para o Rômulo encerrar, agradecendo a todos, né? Dr. Rômulo, Ramon, enfim, todo mundo da SOMEI, Mauro, Margarida de Petrópolis, enfim, todas as pessoas presentes aqui, nossa grande querida Célia, que está aqui também, doutora Célia Regina, né? Enfim, e passar a palavra para você, Lincoln, e depois para o Rômulo poder encerrar para as tuas despedidas. Para mim, basicamente, é o prazer de estar aqui, né, uma noite absolutamente ganha, na companhia prazerosa dos amigos, dos colegas, discutindo temas que são realmente aflitivos, que são bastante sérios, mas a gente consegue fazê-lo de uma forma, e aí sim, que é muito bom ser brasileiro. Nós conseguimos fazer isso de uma forma bem brasileira, bem suave, nos preservando as nossas relações, apesar da seriedade que todo o tema envolve. Então, só tem realmente a agradecer, dizer que devo permanecer na Confemel até novembro. A Confemel não tem previsão de eleição, exceto através de uma eleição presencial. Consequentemente, se houver condições, faremos eleição em novembro. Se não tiver, o mandato será estendido até 2022. Mas, pelo menos, assim, a casa está arrumada, a situação da Confemel está bem estruturada e, mais uma vez, deixo uma casa arrumada aí para o meu sucessor. Então, muitíssimo obrigado e espero estar logo presente de volta aí com vocês. Tá? Obrigadíssimo. Lincoln,
Obrigado, mais uma Lincoln. vez. Só um instantinho, Rômulo. Obrigado, Lincoln. E esperamos vê-lo em 2023 na Câmara Federal. Rômulo, para o seu encerramento. Obrigado. Ok. Mais uma vez, muito feliz, né? Bastante satisfeito, lisonjeado com a sua palestra, Lincoln, com a participação. Acho que hoje também nós estamos cumprindo mais uma etapa nova na SOMEI. Já tivemos uma internacional e nós estamos lidando com uma situação em que tivemos a Débora, né, lá da Paraíba, nós tivemos o doutor Machado, de Brasília, mas que é do Ceará, você aí de Minas Gerais, né, do nosso pãozinho de queijo, e aqui, nós, além de termos os nossos colegas, nossos diretores da Ilha do Governador, nós tivemos outros colegas de vários municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o processo associativo é isso, né? É você estar junto, é você disseminar a informação, é você fazer com que as coisas, as informações sejam para todos de uma forma bem de liberalidade, de honestidade, de transparência, como bem você o fez nessa noite, né? Evidentemente que estamos ainda aí numa guerra, né? O inimigo é um inimigo que ele se camufla a cada momento, né? Pena que não é um cara igual o cara que estava lá em Goiás, em que, usando algumas técnicas maiores, se consegue chegar ao cara ou para prendê-lo, ou numa reação fazê-lo partir para outra esfera. Mas esse inimigo não, ele vai se mudando, vai se camuflando, e aí vem as novidades. Eu acho, Lincoln, e antes de você encerrar, eu gostaria só de saber a tua opinião o seguinte: na minha concepção, ninguém é dono de nenhuma verdade nesse momento, né? O que era verdade em dezembro de 2019, ou em janeiro de 2020, ou em junho de 2020, ou em dezembro de 2020, já não é hoje, né? Já são verdades diferentes, são de verdades diferentes. Colegas, brilhantes colegas que se apresentavam no primeiro momento como os experts de uma pandemia, foram deixados de forma secundária e apareceram outros colegas de formas fantásticas com as suas teorias, trazendo tudo como se conhecessem tudo isso de longa data e fossem amigos comuns ali que conversavam na calada da noite para trazer a solução no dia seguinte, né, como até hoje acontece, e a gente sabe que não é assim. E, efetivamente, passou a ter uma relação até mesmo esse âmbito, né? Por isso o tema medicina e médico, né? Em que, na verdade, passou a ser uns contra os outros. Eu sei mais do que você, eu estou mais atualizado que você, isso serve, isso não serve, e coisas afins. Isso, na verdade, para nós, e eu já repeti isso em algumas reuniões, aí até para os colegas também que estão de fora nos assistindo e participando, é impressionante, né? A especialidade, né, de infectologia, eu me lembro bem que no nosso jornal do CREMES saíam as especialidades, você nunca via muita gente se formando em infectologia, até porque a infectologia ela se traduzia num atendimento ou de uma comissão de infecção hospitalar, ou então dentro de uma situação que é aquela situação de tratamento de posto de saúde, né? Em que você tem as doenças básicas, infecto-parasitárias, que esse colega tratava disso. E, de repente, surgiram infectologistas, surgiram virologistas, surgiram cientistas de virologia, tudo que você possa imaginar. Só, por gentileza, Lincoln, abusando da nossa amizade, da nossa liberdade, como é que você está vendo isso em poucas palavras? Que eu acho que isso aí, a mim, está me soando muito mal, Lincoln, muito mal. Né? A minha liberdade do meu receituário eu faço diante do que o próprio CFM colocou, né? E não o que a MB colocou. Então, eu sigo mais o que é a minha liberdade de expressão dentro do meu receituário. Brigam tanto pela liberdade de expressão, né? Querem que a imprensa tenha liberdade para tudo, e nós, médicos, não temos liberdade na nossa prescrição. Rapidamente, você pode falar sobre isso? Meu caro Rômulo, seguinte, nós lidamos com a ciência. Nosso fundamento é a ciência. Mas é a ciência aplicada, é ciência e arte.
né? Ou seja, cada um de nós aqui, quando vai tocar uma alma humana, já é dito, né? Somos apenas uma alma humana, vamos tocar com a delicadeza e com o respeito necessário. Dentro da ciência, o debate é a regra e a visão antagônica, ela não só ela é respeitada, como bem-vinda. Todos nós aqui já fomos literalmente salvos, e o nosso paciente também, por um colega que chegou e disse, não é nada disso, vamos mudar a terapêutica, vamos mudar a técnica, vamos mudar a forma de abordar, etc. E tal. E assim, o antagônico, ele não só é essencialmente parte da ciência, como ele é bem-vindo, né? Então, nós todos aprendemos a lidar com as opiniões diversas, né? A segunda opinião, a opinião diversa, da forma assim, a melhor possível, porque é alguém que eventualmente vai nos mostrar um ângulo. Muito bem, o debate político, existe o antagonismo, e, no caso, o antagonismo visa literalmente eliminar o outro. Você parte para o descrédito, você parte para uma coisa pior, para difamar, etc. E tal. E o grande problema é que a linha tênue entre o debate científico e o debate político, ela não foi percebida. Então, várias pessoas estão tentando debater tratamentos médicos, né? Ou seja, nós estamos diante de uma pandemia, né? Uma catástrofe sanitária. E é uma catástrofe sanitária que deveria ser tratada e discutida sobre parâmetros sanitários e melhores evidências disponíveis. E, mais uma vez, ninguém é dono de verdade absoluta. O que aconteceu é que é algo que está se tentando tratar à base de fundamento político. E aí eu não preciso me estender, porque, obviamente, né, se eu quiser pegar e estudar mecânica de automóveis e colocar uma hélice de avião ali na frente, a tendência é que meu automóvel não vai funcionar. É meio isso, né? Então, não preciso me estender além desse ponto. Quando o debate voltar para a esfera médica, com ética, com arte, etc. e tal, acho que muitas dessas celebridades, para um lado ou para o outro, etc. e tal, tenderão a se apagar. E muitas delas, inclusive, você falou muito bem, elas foram absolutamente transitórias, porque aquela, vamos dizer, aquela estrela cadente, né? Aquele brilho, mas que não se sustenta, porque não tem mensagem, não tem conteúdo, não tem fundamento ético, né? Os nossos professores de semiologia, tá aí, o mestre Silvio diz o seguinte: medicina não está de porta atrás de você, e você não tranca todas as portas atrás de você. E um bom professor vai te explicar que não tem uma, tem 20. O expert vai te explicar que, na verdade, tem 25. É isso, né? E que medicina é o exercício da incerteza. Então, todas as vezes que você está certo de alguma coisa, por princípio, você está errado. Só que precisa de humildade e, obviamente, precisa de ter uma questão, né? Você usou a palavra honestidade, eu concordo, uma honestidade intelectual e um fundamento ético muito grande, né? Ou seja, nós somos, pela autonomia, responsável do médico e do paciente. Eu não vou criticar nem quem propague o tratamento A e nem quem não faça o tratamento B. Agora, quem está criticando o colega, esse eu sou contra, independente do matiz dele. Ok. Lincoln, obrigado. Você fechou com chave de ouro. Essa mensagem tua que você passou, eu acho que é a mensagem que todos nós temos que levar de uma forma muito séria, muito forte, até porque algumas dessas discussões lá atrás viraram discussões de botequim, até com mortes. Aqui no Rio nós tivemos uma morte, um assassinato por garrafa de vidro, quando alguém falou que tinha que usar X e o outro disse que não tinha que usar. E isso acabou numa briga de botequim e um matou o outro. Só para a gente ter uma ideia de aonde essa coisa chegou. E o que nós não podemos fazer é o exercício da medicina ser feito por pessoas que verdadeiramente não são as pessoas mais indicadas para isso, né?
E o que eu estou esperando aí, com certeza, e como todos nós estamos esperando em breve, né, é uma definição sobre as nossas vacinas, né, e as possíveis futuras combinações, que a cada momento sai uma coisa dessa natureza. Hoje, como todos nós temos assisti um colega que teve uma Covid relativamente grave há uns 3 meses atrás, e hoje chegou a idade dele vacinar. E ele me ligou de 3 lugares, de 3 postos de saúde aqui no Rio de Janeiro, falando qual a vacina que estava disponível, que eu achava melhor. Então, verdadeiramente, como tem se falado, sommelier de vacinas, né? E a gente espera que isso aí esteja uma melhora conduta daqui para frente. Olha, Lincoln, a você, ao Benjamin, a todos que estão nos ouvindo, todos que participaram de uma forma assim, brilhante em mais essa noite de conhecimento. E assim, eu acho que o nosso dever está cumprido, que mais uma noite de frio, aqui no Rio hoje está... Eu cheguei agora há pouco em casa, que eu consegui chegar em casa direto de lá, estavam 17 graus. Para o Rio de Janeiro, isso aqui deve estar nevando em alguns momentos. Muito obrigado a todos que estão, muito obrigado, Benjamin, obrigado, Lene, obrigado a todos que trabalham conosco, obrigado, Bruno, que trabalha conosco na SOMEI, a todos os nossos diretores, nossos associados, nossos convidados, e principalmente a você, Lincoln, por mais uma vez mostrar essa medicina que a gente precisa conhecer e a tua linda trajetória dentro da MB. E já que eu vou aproveitar e já vou te convidar e convidar os demais que já estão participando aqui, e eu gostaria que você pudesse, depois de transmitir para o grupo que você tem aí, sempre estarão convidados conosco. Na próximo mês, na última quarta-feira do mês, nós teremos a presença do secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorrans, já está confirmada a agenda dele. Ele falará para a gente como está a Covid na cidade do Rio de Janeiro até o mês de julho, a última quarta-feira do mês. Então, teremos a oportunidade de também estar ouvindo. Nós já convidamos e tivemos aqui a presença do secretário de Estado de Saúde e o secretário municipal na próxima reunião nossa da SOMEI e SOMERGE, na última quarta-feira do mês de julho. É isso que a gente quer, é formação, informação e pactuar com ótimos amigos. A todos uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite, tá? Obrigado. Boa noite.